vamos começar com aquele texto que eu li, o texto que eu li hoje na nossa abertura. Toda escritura é inspirada, divinamente inspirada, e ela é proveitosa para o ensino. Então a escritura ela é proveitosa para isso, para o ensino, mas também para a repreensão, correção e educação na justiça. No processo de discipulado, essas 4 partes andam juntas, elas se integram. Quem está sendo discipulado está sendo ensinado, está sendo repreendido, está sendo corrigido e está sendo educado na justiça. Então, a Escritura traz para nós algo muito importante para que a gente viva por meio dela. E é aqui que entra o papel da pregação. E o que nós vamos falar hoje é pregação expositiva. Então, o que é pregação expositiva? Pode passar, Mariana. Deveria ter um slide aí, depois do texto, com o que é pregação expositiva, mas não tem problema. O Haydon Robson, ele escreveu esse livro aí, pode colocar no próximo, Mariana, não tem problema. Ele escreveu esse livro, Pregação Bíblica, e ele é um dos autores que eu mais gosto nessa área. Também é um dos mais conhecidos. E ele define pregação expositiva da seguinte forma. Ele diz que a pregação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico derivado de e transmitido por meio de um estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem em seu contexto, o qual o Espírito Santo aplica primeiro a personalidade e a experiência do pregador, e depois, por meio dele, ele aplica também a sua congregação. Essa é uma definição que é muito interessante. Por quê? Ele já trabalha aí um aspecto de que essa pregação expositiva, ela é uma comunicação de algo que está na Bíblia, de um conceito bíblico. Mas ela tem que levar em conta um estudo histórico, gramatical e literário. Ou seja, eu não posso simplesmente pegar o texto e me propor a pregar esse texto, dizendo assim, eu acho, eu penso, talvez, como sendo algo que fique naquela nuvem de interpretações e pensamentos, sem observar o que o texto diz no seu contexto original, o antes, contexto literário também, o antes e o depois. Tem uma máxima no princípio de interpretação bíblica, que a gente sempre fala que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, quando alguém pega um texto isolado do seu contexto histórico, gramatical, literário, corre o risco dele apresentar uma interpretação equivocada. Eu não vou dizer que chegue a ser uma heresia, mas em alguns contextos equivocada. E não é isso que a gente quer. Então, esse é o ponto de pregação expositiva. De acordo, então, sob essa ótica, a exposição bíblica exige pelo menos 2 coisas. O primeiro é que o texto governe o sermão. Numa pregação bíblica, o texto é que manda. O pregador, ele não tem autoridade para falar o que não está no texto, ou que não derive do texto. Essa autoridade, a forma, a ênfase, a intenção do autor original devem ditar a estrutura, os tópicos e a aplicação do sermão. Então, esse ponto é um dos pontos mais importantes. E por que é importante também, como igreja, entender isso? Porque isso dá discernimento. Vocês já viram aquele tipo de pregador que abre a Bíblia, lê o texto, não explica o texto, sai do texto, se perde no texto e nunca mais volta para o texto? E aí você fica, eu não entendi nada. O que realmente ele quis dizer? Então, o texto precisa governar o sermão. Na hora da pregação, do estudo, o que tem que governar a gente?
o texto, a Bíblia. A Bíblia, ela é autoritativa nessas questões. E também, a exposição bíblica exige que essa autoridade que vem do texto seja delegada. Que é isso? O pregador não fala por autoridade própria, pelo seu carisma ou criatividade intelectual, mas como um porta-voz que abre o texto e permite que a própria voz de Deus seja ouvida sem interferência. Paulo diz em Coríntios que nós somos arautos. O que a figura do arauto, essa figura não é tão conhecida hoje, né? Mas naqueles dias era muito. O que o arauto fazia? Ele era responsável por entregar a mensagem de um rei. Então, quando o rei queria transmitir uma mensagem para os seus súditos, ele enviava um arauto, que era aquele que saía nas ruas, às vezes sob os telhados, dentro da geografia do Israel antigo, muitas vezes era possível caminhar assim, nas ruas principalmente, e ele ia dizendo o que era a mensagem do rei. Lembra, naquele tempo não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha Instagram, Facebook e rede social, nem telefone. Então o arauto era o responsável por transmitir a mensagem do rei. Porém, ele não tinha autoridade de mudar a mensagem, em sequer uma palavra. Tudo que ele recebia do rei, ele tinha que transmitir fielmente. Então, o pregador, ele tem uma responsabilidade de pregar o que está na Bíblia, e não o que ele pensa ou o que ele acha. Então, pregação expositiva é abrir a Bíblia, ler o texto, explicar exatamente o que ele significa no seu contexto original e aplicar essa verdade de forma prática na vida de quem está ouvindo hoje. Essa talvez seja a forma mais simples de colocar o que é pregação expositiva. Essa palavra expositiva traz o sentido de expor, de desnudar o texto. Texto, às vezes, você já viu aquele momento em que o pregador abre a palavra, lê o texto e você diz assim, o que ele vai pregar desse texto? Não é? Eu já ouvi pregadores assim, exímios pregadores, que ele lia o texto e eu olhava assim e dizia, poxa, que texto desafiador. Mas ele lê o texto e ele começa a explicar o texto. E quando ele vai explicando o texto, parece que vai descortinando na nossa mente algo que não tinha. Aí daqui a pouco você, poxa, isso é tão claro, que bom, ele está explicando. E ao final, ele extrai daquele texto e das explicações as aplicações, porque senão eu corro o risco ou o pregador, melhor dizendo, corre o risco de ler, explicar e de repente para por aí, e aí você fica, eu entendi, mas o que eu faço com isso? É aquela velha pergunta, e daí? E daí? Você explicou legal, você leu, mas o que Deus quer da minha vida? Como eu aplico isso para a minha vida? Por isso, pregação expositiva é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto para a nossa vida. Lembra do que o pastor Azaí ensinou ontem sobre como fazer um devocional? O que ele está propondo é basicamente um estudo expositivo. Eu leio e eu não estou explicando para alguém, mas eu busco a explicação para mim mesmo. O que o texto diz, qual é a mensagem que ele está transmitindo e depois, como é que eu vivo isso? É um método indutivo de estudo. Ok. Dada essa visão geral, nós vamos, então, ver a pregação, como é que a pregação expositiva, ela se relaciona no processo de metanoia, de arrependimento no discipulado, de mudança. Metanoia, mudança, arrependimento ali, tá? O discipulado bíblico saudável, ele não visa apenas a modificação comportamental superficial.
Ele não é baseado em moralismo, faça, faça, ou não faça, não faça, não faça. Mas ele é baseado no discipulado, nessa transformação, nessa mudança, em uma renovação completa e estrutural da mente. Esse é um dos alvos do verdadeiro discipulado. O verdadeiro discipulado acontece, e quando ele acontece, está sempre gerando mudança, transformação, metanoia. Então, quando eu estou discipulando alguém, essa mudança está acontecendo naturalmente na vida do meu discipulado e também na minha vida como discipulador. E a pregação expositiva, ela está diretamente ligada a esse processo de mudança, de entendimento. A palavra de Deus só vai mudar realmente a minha vida se eu entendê-la. Se eu não entender, ela não vai gerar mudança transformadora no meu coração e na minha mente. E por que, particularmente, eu defendo o modelo de pregação expositiva? Porque o modelo de pregação expositiva, especialmente o que nós chamamos de contínua, ela permite que a gente entenda o livro como um todo, ou aquela parte que eu li como um todo. Quando eu pego apenas um versículo isolado, fora de contexto, fora de uma estrutura maior, é como se eu estivesse desprezando tudo aquilo que Deus divinamente, óbvio que se foi Deus é divino, inspirou. Toda a escritura é divinamente inspirada. Então, aí começa a ter alguns perigos da chamada pregação temática ou fragmentada. Quais são eles? Muitas igrejas modernas utilizam quase exclusivamente a pregação temática isolada. É aquela pregação que é um versículo da Bíblia isolado e gera um tema, e na maioria das vezes o pregador usa não o que está no texto e na Bíblia. Ele usa a sua própria inteligência, para não usar um outro termo, e ele vai discorrendo. E eu não estou dizendo aqui que seja de todo errado, ou que não tenha um ponto em que possa ser utilizado. Mas a própria igreja acaba perdendo, porque ela vai recebendo mensagens retalhadas. Imagine que eu te mande um e-mail importante. E esse e-mail vai tratar de coisas da sua vida, da sua salvação, da sua vida com Deus. Mas, de repente, você, ao ler o e-mail, lê só o início da primeira frase, ou a minha frase inicial, ou você lê somente, não vou perder tempo com isso não, eu vou logo para o final, o que é que ele quer? E aí você lê só o último parágrafo. A minha pergunta: será que você realmente, ao ler só o início, ou ao ler só o final, ou ler uma frase do meio, será que você entendeu realmente tudo aquilo que eu gostaria de transmitir para você? Não. A resposta é não. E isso eu quero que você entenda que todos os livros da Bíblia, ele tem um começo, um meio e um fim, divinamente inspirados pelo Senhor. Deus inspirou cada autor com uma história, com uma mensagem completa. Então, quando nós nos propomos a pregar a mensagem apenas tópica, textual, nós começamos a ter um discipulado fragmentado e mensagens fragmentadas. Eu lembro que a primeira vez, deixa eu compartilhar aqui, não é nada. Quando eu cheguei aqui, eu disse para vocês que eu ia pregar expositivamente o livro inteiro. E eu lembro que um irmão compartilhou algo interessante comigo. Ele disse que estava aqui na igreja, um irmão, e ele estava nesse período visitando ainda, e ele disse assim: pastor, quando eu ouvi aquilo, eu digo, rapaz, não tem como esse negócio dar certo não. O cara vai pregar só num livro, o livro inteiro. Esse homem não estuda não é possível.
Espírito Santo não revela a mensagem para ele. E aí mas ele ficou ouvindo. E vocês lembram qual foi o primeiro livro que eu preguei aqui? Vocês não lembram não. Tudo em pecado. Não, estou brincando. Quando ele veio, eu estava pregando Abacuque. Eu acho que eu estava no finalzinho. Depois eu preguei Jonas também. Vocês lembram de Jonas? E ele disse que cada texto de Jonas ia se conectando com o outro, e até chegar no capítulo 4, no fechamento, ele disse: pastor, eu nunca tinha visto aquilo. Como a história está tudo ligado. Eu disse: tá, meu irmão, porque é uma história. Tem início, tem meio e tem fim. E ali ele entendeu como a pregação expositiva, ela traz benefício para a nossa vida. Então eu não tenho uma pregação fragmentada ou um discipulado fragmentado. Então ele não recebe apenas pílulas de sabedoria ali. A pregação temática fragmentada é como se eu estivesse dando pílulas de sabedoria sobre ansiedade, finanças ou casamento, de forma desconexa. A pregação expositiva, ela conecta todo o texto bíblico, e tudo que você está ouvindo está conectado a uma história maior. Isso resulta, quando você prega só o texto fragmentado, resulta em um discípulo que consome sermões como produtos de utilidade imediata, mas que ele vai permanecer um analfabeto bíblico. E desculpe esse termo talvez tão forte, porque no que tange a grande narrativa das Escrituras, não é que ele não saiba nada, mas é que ele perde a história maior. A Bíblia, ela é escrita dentro de um contexto maior. Tem um pano de fundo da Bíblia, que é o contexto de criação, queda, redenção e glorificação. Esse é o pano de fundo. Existe uma história maior do que o livro de Jonas. O livro de Jonas não é sobre Jonas. O livro de Jonas, vocês aprenderam, é sobre Deus. Como Deus é soberano no processo de salvação. A salvação pertence ao Senhor. E se você lê Jonas ali, sem o contexto ou sem a história global da redenção, você perde a grande conexão que Jesus depois chega e diz assim: os ninivitas ouviram a pregação de Jonas. Aí ele diz: aqui está quem é maior do que Jonas. Queridos, nós não queremos, no discipulado, formar analfabetos bíblicos. Nós queremos que as pessoas entendam tudo, toda a mensagem da Bíblia. Então, a pregação, a exposição, ela vai construir uma cosmovisão. Pastor, o que é cosmovisão? Cosmovisão é a maneira como nós enxergamos o mundo à nossa volta. É a maneira como nós enxergamos todas as coisas. Sem óculos, eu vejo tudo embaçado. Com óculos, pelo menos com esse, começa a melhorar. Mas com o meu, eu vejo tudo perfeito. Por quê? Porque as lentes corrigem a minha deficiência. A pregação expositiva, ela corrige os nossos defeitos de visão do mundo. A Bíblia corrige isso. Pregar expositivamente todo o livro me conecta com uma cosmovisão não humana, mas bíblica. Então a pregação expositiva expõe à igreja a lógica do próprio Espírito Santo na Escritura. À medida que a igreja acompanha o encadeamento de ideias de Paulo em Romanos, as tensões familiares em Gênesis, ou a urgência do discipulado no Evangelho de Marcos, ela aprende a pensar estruturalmente como a Bíblia pensa. Nós estamos aqui pregando o Evangelho de Marcos. Isso vocês lembram. Ok. Vocês percebem como nada é por acaso? Como é que começa? Princípio do Evangelho de Jesus, o Filho de Deus. Marcos começa dizendo quem é Jesus. E os 2 ou 3 primeiros capítulos é só sobre quem é Jesus. Depois, Marcos vai mostrando que esse Jesus tem autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre autoridade no ensino.
Ele mostra primeiro quem é Jesus, ele mostra segundo a autoridade de Jesus. Por quê? Porque Marcos quer chegar em um momento, ele quer chegar na missão de Jesus. A missão dele é: o Filho do Homem veio para morrer pelos perdidos. Aí tudo faz sentido. E quando você lê só um texto de Marcos, seja no início, no final, você perde tudo isso. Tudo está conectado, nada é solto. E a gente precisa aprender isso. A exposição contínua constrói uma cosmovisão bíblica integrada. O discípulo passa a enxergar o trabalho, o sofrimento, a família, a sociedade, através dessas lentes, da criação, queda, redenção e consumação. Porque tudo está ligado à história maior. Deus tem um plano para o seu povo. E à medida que a gente vai entendendo esse plano, muita coisa vai sendo mudada na nossa maneira. E discipulado, de novo, é mudança permanente. E eu estou sempre aprendendo. A pregação expositiva me ajuda a entender isso. Ela está diretamente ligada ao processo de discipulado, porque ela vai gerar a mudança, ela vai gerar a transformação, ela vai construir uma cosmovisão da Bíblia. Eu sempre digo, o que tem autoridade sobre nós? É a nossa denominação? É a nossa tradição? Ou é a Escritura? Escritura. Ah, mas a tradição diz isso. Nós não somos regidos por tradições, ainda que muitas sejam boas e até algumas são bíblicas, não tem nenhum problema. Mas, em termos, a Bíblia é a nossa autoridade final. É ela que diz o que realmente é certo ou é errado. Então a gente definiu, a gente entendeu. Pregação expositiva é ler, explicar e aplicar o texto. Pregação expositiva está diretamente ligado a esse processo de discipulado, porque ela vai regular as lentes pelas quais eu enxergo tudo que está à minha volta. E então agora aparece uma figura que é muito importante, do pregador como discipulador público. Uma igreja é retrato do seu pastor, no sentido doutrinário. Porque o pastor, ele é o maior ensinador ou o maior pregador que a igreja tem. Se o pregador, o pastor, ele não ensina segundo a sã doutrina, a igreja nunca será uma igreja discipuladora. Porque o resultado do que está acontecendo a partir do púlpito não é bíblico, não são discípulos verdadeiros, vai estar tudo desconectado. Por isso eu digo que o pregador, ele é um discipulador público. Todo domingo, domingo após domingo, eu estou discipulando vocês. E quando eu estou estudando, de alguma forma eu estou sendo discipulado pela própria Escritura. Eu sempre digo que o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, quando um pregador sobe ao púlpito e expõe o texto bíblico com fidelidade, ele está ensinando a congregação, a igreja, como ler a Bíblia. Você não pode ler, eu vou abrir um ponto aqui. Eu não faço devocionais com devocionários. Pastor, mas eu faço. Não tem pecado nisso. Mas eu aprendi a ler a Bíblia. E eu quero ensinar você como ler a Bíblia. O que o pastor Osaí disse ontem sobre o devocional é isso. Leia a Bíblia. Veja o que o texto diz, pergunte o que o texto diz, encontre a resposta e aplique à sua vida. O devocionário tem o seu espaço, mas ele não pode substituir a Escritura. Nós aprendemos na pregação expositiva como ler a Bíblia. Ao analisar o contexto histórico, a gente aprende a evitar o anacronismo. O que é anacronismo, pastor? É você evitar os erros de datas, é você entender a cronologia da Bíblia.
ao conectar o texto com a pessoa de Cristo, a igreja aprende a ler as Escrituras de forma cristocêntrica. Você sabe qual é o maior erro, o mais grave erro da maioria dos púlpitos das igrejas modernas hoje? É que Cristo saiu do centro do púlpito. Quem está no centro? O homem, e somente o homem. Então o que as igrejas propõem é: venha para cá para você prosperar, venha para cá porque aqui você vai conquistar os seus sonhos, você vai concretizar os seus sonhos, você vai ter o seu carro novo, o seu apartamento, ter carro, ter apartamento, ter casa boa. Nada disso é pecado, mas não é sobre isso o evangelho é sobre arrependimento. Então, estão tirando Deus do centro, Cristo do centro da mensagem e colocando o homem. Então o homem vai atravessar o mar, vai vencer o gigante, vai ter vitória com sabor de mel. E aí vai. Por quê? Porque Cristo está sendo tirado do centro. E quem está se colocando agora? O homem. E resultado é de quê? Uma pregação fraca, que é resultado de uma doutrina fraca, que é resultado de homens que não estão comprometidos com o verdadeiro evangelho. Ah, pastor, mas a igreja, eu conheço igrejas assim que estão lotadas de pessoas vazias de Deus que não conhecem a Bíblia. Tomando pílula, mas não entendendo que o evangelho tem um alimento muito melhor. Então, a pregação expositiva, ela coloca Cristo no centro. O centro não é o pregador, e o centro também não é você. O centro da pregação é aquele que é o centro da história, que é Cristo. O púlpito expositivo funciona como um laboratório semanal, onde os discípulos são treinados para estudar e aplicar a palavra de Deus. E queridos, quando eu estou aqui como pregador, como discipulador público, eu ou qualquer um, nós precisamos ter um entendimento de que, à medida que eu estou transmitindo fielmente a palavra de Deus, você está sendo discipulado. E de novo, o púlpito, a pregação, ela tem que ter a primazia. Nosso lema tem sido uma igreja firmada na palavra. Daqui tem que sair alimento para a sua alma. No discipulado fundamentado no carisma pastoral, o discípulo tende a se tornar dependente da personalidade, dos conselhos pessoais e da presença física do seu líder. Quando esse líder falha ou se ausenta, a fé do indivíduo entra em colapso. Um grande perigo que acontece com muitos púlpitos, com muitas igrejas, é que a igreja não está sendo doutrinada com base na sã doutrina, mas com base na figura do pastor, na figura do líder. E isso é um perigo muito grande. Irmãos, se eu passar 5, 7 ou 10 anos aqui, e depois de tudo isso, você ainda precisar de mim para ler a Bíblia, eu falhei miseravelmente. Se eu passar 10 anos aqui, e depois você olhar para mim e dizer: eu não vou mais ser crente, porque eu perdi o pastor Estrela. Você não entendeu nada. Ou eu falhei miseravelmente. O grande desafio que um pastor tem ao discipular a sua igreja por meio da pregação é que a igreja, não dependa dele. Dependa da Escritura. Eu preciso de conselhos, então eu vou ver o que a Bíblia diz. Eu preciso aprender, eu preciso me dirigir, eu vou ver o que a Bíblia diz. E eu não estou colocando aqui que não precise. O que eu estou dizendo é que a gente tem que ter cuidado com a descentralização de Deus. Quando a gente coloca o homem no centro da igreja, a igreja enfraquece. Quem tem que estar no centro? Cristo.
Quem tem que estar no centro? A Bíblia. Eu não quero ser a sua muleta ou o seu amuleto. Eu quero que você seja tão bom leitor da Bíblia, por meio do que eu estou ensinando, que você vai olhar e vai dizer assim: eu posso caminhar com a Bíblia. A pregação expositiva protege a igreja desse perigo ao descentralizar a figura do pregador. A autoridade do sermão não repousa nos títulos, na oratória brilhante ou no carisma do homem, mas na verdade inerente ao texto exposto. O pregador diminui para que Cristo cresça. O discípulo é ancorado na rocha da palavra infalível, não na areia movediça da personalidade humana. E quando eu entendo isso, tudo muda. Vocês não podem ser idólatras. Nós vemos muita idolatria no meio evangélico. E idolatrias até a pastores. Uma vez eu disse algo aqui que eu sei que espantou alguns irmãos. Nunca façam um culto para mim. Eu não quero culto. Culto do aniversário do pastor Wellington, não precisa. Culto não é para mim. Culto é para Deus. Vocês têm outras formas de me honrar. Não precisa fazer culto para mim, eu não recebo culto. Culto, não, vamos comemorar os 50 anos do pastor Wellington. Comemora com um churrasco, vamos matar um boi. No culto, o culto é para Deus. A gente precisa fugir da figura do pastor ou do homem no centro. Eu não vou roubar a adoração que é para o meu Deus. Eu não vou roubar a glória que é para o meu Deus. A glória é para Ele. Culto nunca foi para o homem, irmãos. Nunca foi. O culto é para Deus. E quando a gente entende isso pela palavra, a pregação expositiva, fortalecendo o discipulado, tira o homem do centro. E a gente começa a entender que a visão é olhar para a Bíblia e para a glória de Deus. E aí surgem alguns pilares da exposição e alguns impactos na maturidade. Então, pregar expositivamente é abrir a Bíblia, é ler o texto, explicar o que ele significa e aplicar. Mas para que a exposição atinja o seu objetivo de fazer discípulos maduros, ela deve equilibrar 3 pilares. Pode passar, Mariana, isso aí, tudo bem. Então, eu tenho a palavra de Deus e eu vou, então, pregar para o meu contexto original. A palavra de Deus, o meu contexto original, para onde eu estou pregando. E aí eu vou expor esse texto. Pode ir tocando. Antes de entender a mensagem da palavra de Deus para nós precisamos entender qual era a mensagem para os leitores originais. E aí eu faço uma conexão. Pode passar, Mariana, pode tocar aí, por favor. Isso. Então eu pego a mensagem, eu não faço uma aplicação direta. Eu entendo ela no contexto original, o que Deus queria falar para aquela igreja no primeiro século. Para o povo que ouviu primeiro aquele profeta e aquilo. E aí eu trago para hoje o que o texto diz. E aí eu vou aplicar isso para a minha vida. Quando eu faço isso, eu estou trazendo algumas questões que vão se evidenciar no nível de maturidade da igreja local. Que evidências são essas? Pode passar, Mariana. Vou colocar pelo menos 3. Proteção doutrinária contra heresias. Irmãos, quando você aprende a Bíblia de forma expositiva, você está sendo vacinado contra heresias. Você está criando uma cultura bíblica. E você está tendo resiliência diante do sofrimento. Irmãos, vez por outra surgem novas heresias. Vez por outra. Heresias antigas que foram combatidas por João, por Pedro, por Paulo. Vez por outra surge. Outro dia eu vi aí pela internet o ressurgimento de uma heresia que é antiga. E aí é heresia, maldição hereditária. Não é equívoco teológico, é heresia.
A única maldição que a Bíblia fala é a maldição do pecado. E cada um é responsável pelo seu pecado diante de Deus. E como é que quebra? Existe quebra de maldição, pastor? Só existe quebra de maldição de uma coisa: do pecado. E quando é que acontece? Quando o homem é regenerado e ele crê em Cristo, a maldição do pecado é quebrada sobre a vida dele, individualmente. Minhas filhas vão crescer e elas se tornarão responsáveis por si mesmas. Poderão servir a Deus ou não. Mas os meus feitos não as atingirão. Então, assim, é só um exemplo de uma doutrina que de vez em quando ressurge. Então, quando a igreja ela está discipulada a partir do púlpito por meio da pregação expositiva, ela está sendo blindada, de certa forma, protegida contra as heresias. Ela está protegida contra a criação de uma cultura antibíblica. O que vai acontecer é uma criação de uma cultura bíblica. Ela vai falar biblicamente, ela vai pensar biblicamente, ela vai agir biblicamente. E resiliência também diante do sofrimento. Ela vai se tornar resiliente, porque ela vai aprender que o sofrimento faz parte da vida cristã. Quer ver outra heresia que falam muito aí? Se você é crente, você não vai sofrer. Ou se você sofrer, você não é crente. Bom, vamos rasgar então o sofrimento de Paulo, o sofrimento de Pedro, dos apóstolos, sofrimento em Atos, Jó. O que a gente faz com esses textos? Mas a igreja que aprende expositivamente a palavra de Deus, ela está protegida. Porque ela diz, opa, peraí, não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia fala diferente. Pode passar, Mariana. Bom, já estou esgotando o meu tempo, eu quero finalizar com algumas palavras de alguns homens que eram homens piedosos e que tinham uma responsabilidade muito grande com a palavra de Deus. Por exemplo, João Calvino, ele disse assim: o púlpito é o trono de onde Cristo governa a sua igreja por meio da pregação da sua palavra. Quando a Bíblia fala, Deus fala. Quando a Bíblia fala, Deus fala. Nós não precisamos de novas revelações, porque cremos que a revelação está fechada, de Gênesis a Apocalipse. Lá tem tudo o que Deus precisa para o nosso viver piedoso. Quando a Bíblia fala, Deus fala. É daqui que Deus governa a sua igreja, a partir do púlpito. Se é uma coisa que eu sou réu, confesso, é que eu sou, não muito, eu sou extremamente chato no que diz respeito a entregar esse púlpito para uma pessoa. Porque daqui precisa sair a palavra de Deus, pura, eficaz. Porque é daqui que Cristo governa a sua igreja. Um homem chamado Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele disse assim: prefiro pregar 3 versículos que foram profundamente cavados e compreendidos do que ler 30 capítulos sem extrair deles o verdadeiro alimento para a alma. Alimente o povo com a substância do texto. O que Spurgeon estava dizendo é: o que eu vou pregar, ele tem que ser profundamente extraído do texto e não da minha mente, porque é o texto que governa o povo de Deus. Um outro grande pregador, esse até um pouco mais recente, faleceu em 81, Martin Lloyd Jones, conhecido como o último dos puritanos. Martin Lloyd Jones pregava expositivamente, versículo por versículo, ensinando o seu povo. Se não me engano, ele passou 12 anos pregando Romanos. Foi 12, pastor? Foi por aí, se não me engano. 12 anos pregando Romanos. Se Deus pegar essa cana aqui e espremer, talvez eu passe ali 1 ano pregando Romanos. E ele deixou uma série de comentários dessas mensagens. Ele disse assim: o verdadeiro objetivo da pregação é dar aos homens e mulheres uma compreensão profunda e clara das Escrituras. A pregação expositiva é a forma mais elevada de pregação,
porque honra a palavra acima de tudo. Honra a palavra acima de tudo. O Bryan Chapell é um escritor também na área de pregação. Ele disse: a pregação expositiva não apenas extrai o significado do texto, mas extrai o poder transformador do texto. Ela não informa a mente para que o homem saiba mais, ela expõe o coração para que o homem seja santificado. Esses homens tinham um compromisso, e têm, com a palavra de Deus. Para não dizer que eu estou citando só americanos, vou citar um brasileiro, né? Pastor Hernandes Dias. Pastor Hernandes escreveu um livro, Pregação Expositiva. E ele, nesse livro, ele disse assim: a volta à prática da pregação expositiva, em um período marcado pela superficialidade no púlpito e pelo analfabetismo bíblico nos bancos da igreja, é necessidade urgente. A pregação expositiva é um dos melhores instrumentos para produzir o crescimento sadio da igreja. Eu digo para vocês sempre que eu não me preocupo com números, porque eu sei que Deus não vai medir o meu ministério e a minha fidelidade com números. Ele vai medir com fidelidade. Alguns podem dizer: mas essa pregação aí, não sei. Eu gosto de outra forma. Queridos, a pregação expositiva é aquela pregação que realmente vai produzir um crescimento sadio na igreja. Eu não quero atrair pessoas com shows. Para mim, Deus vai trazer para Queiroz aqueles que amam a palavra. E eu não estou dizendo que irmãos de outras igrejas não amem, tá, a palavra. Mas eu entendo que o perfil que Deus quer para a igreja de Queiroz é um perfil de uma igreja discipuladora, comprometida com a palavra, com o discipulado e com o aconselhamento bíblico. E aqueles que não amarem isso, realmente não vão se contextualizar aqui. E talvez terão até o meu conselho de procurar outro lugar. Porque eu sempre digo para vocês, o que vai ter aqui de atrativo é a palavra. Pregada, exposta, ensinada, no discipulado, a partir do púlpito, porque entendo que ela vai trazer o crescimento sadio para a igreja. Eu não quero uma igreja inchada, cheia de pessoas vazias de Deus. Nós queremos uma igreja comprometida com a Escritura, centrada na palavra. Bom, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, eu estou colocando aí pelo menos 5 livros, que de todos os que eu li, eu fiz uma breve seleção. O primeiro aí, daqui, é O Perfil do Pregador, do John Stott, muito bom. O de baixo aí, Pregação Expositiva, do pastor Hernandes. Desse lado, é porque eu estou olhando para lá, então. Desse lado, Pregação Cristocêntrica e Pregação Bíblica, são livros mais, digamos assim, técnicos. E o do centro aí, Pregação e Pregadores, um clássico do Martin Lloyd Jones. Então, encorajo você, se quiser, ler. Algumas questões para a gente pensar e refletir. Primeiro, avalie, você que está aqui, que é dessa igreja, e você que está me visitando também, que não é daqui, você pode fazer essa avaliação. Avalie a rotina de púlpito de sua igreja local. As mensagens têm sido predominantemente temáticas e isoladas, ou há uma exposição sistemática e contínua dos livros da Bíblia? Qual tem sido o impacto disso na maturidade bíblica e teológica da sua igreja? Vocês que são daqui, vocês têm que avaliar. O que eu tenho aprendido aqui por meio do púlpito, tem produzido em mim maturidade espiritual e teológica? Se a sua resposta for não, nós temos 2 possíveis problemas. Ou você não está atento ao ensino e ao que Deus diz, ou estou ensinando tudo errado. Porque a pregação expositiva precisa gerar maturidade. Ela vai gerar maturidade teológica. Segundo, como você avalia a transição da verdade pregada no domingo para o discipulado na segunda-feira? Que é um dos pontos que nós vamos tratar. O que nós vamos aprender por meio dos pequenos grupos que nós vamos implantar uma das coisas é aprofundar aquilo que está sendo pregado aqui no domingo.
como uma forma de discipular. O conteúdo do púlpito serve de base prática para os conselhos e orações nos pequenos grupos ou na sua casa, no seu devocional? Terceiro, de que forma o seu processo de preparação homilética atual se submete à autoridade do texto bíblico? Aí aqui agora é uma pergunta direta para quem prega, presbíteros, pastores. O seu processo de preparação realmente compreende a autoridade do texto bíblico ou a autoridade parte de você? A forma e a ênfase das suas mensagens são ditadas pelo autor bíblico original ou você costuma usar o texto como trampolim para suas próprias ilustrações e conceitos? Pense sobre isso. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, irmãos. Nós temos focado, e essa conferência é justamente para isso, para a gente pensar qual é o modelo bíblico verdadeiro de discipulado. E, ao mesmo tempo, de novo, para mim não tem como uma igreja ser discipuladora se o que está sendo ensinado a partir do púlpito não está conectado com o discipulado da segunda-feira, com o discipulado da semana. O que você aprende aqui é discipulado. Domingo após domingo, eu estou discipulando vocês, com a graça de Deus. E o que vocês aprendem e recebem tem que ser transmitido por meio do discipulado. Não tem como separar discipulado e pregação sadia da palavra de Deus. Eles estão conectados diretamente. Amém?